Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia e uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. E hoje eu vim responder uma tag com algumas perguntas sobre ser escritora de fantasia. A primeira pergunta é: qual o livro mais longo que você já escreveu? Se tratando de série de livros, a maior que eu já escrevi foi 4 livros em uma série só. Agora, em tamanho de livro, o meu maior livro tem 227.491 palavras. Pra vocês terem uma noção, sem falar só em palavras, é um livro um pouquinho menor do que esse aqui. No caso, A Ordem da Fênix. A segunda pergunta é: qual o mundo favorito que você já criou? Eu sou suspeita porque eu amo todos os meus mundos de fantasia, mas o meu preferido, por incrível que pareça, foi o primeiro que eu criei, totalmente original meu. É um mundo meio moderno, só que habitam várias criaturas mágicas, várias classes de criaturas mágicas. E apesar de ter suas dificuldades, eu acho que seria um tipo de mundo que eu me adaptaria muito bem. E claro, eu queria ser parte de uma das classes mágicas. Você prefere séries, zoologias, trilogias ou livros únicos? Eu tenho um pouco de cada dos meus livros escritos, mas a maior parte dos meus livros são livros únicos. Mas eu não vou mentir que eu adoro uma duologia. Inclusive, eu tenho uma duologia publicada, A Guerreira do Éter e A Rainha do Éter, que são disponíveis na Amazon. Fantasia, distopia ou ficção científica? Qual é mais difícil? Eu amo os 3 gêneros, mas o meu preferido ainda é fantasia. Eu gosto de misturar fantasia aonde eu puder misturar. E eu já escrevi bastante gêneros literários, desde de contos, poesias, eu já escrevi romances. E sempre pra mim, o mais difícil até hoje foi a ficção científica. Lembrando que essa é a minha experiência como autora. Qual autor fora do seu gênero que te influencia e qual do seu gênero que te influencia? Os meus 2 autores clássicos favoritos no momento são Edgar Allan Poe e Dostoiévski. Eu amo a atmosfera sombria que o Poe traz nos contos, nas histórias dele, e amo a imersão que o Dostoiévski traz, que você parece que você tá vivendo aquela história como se estivesse acontecendo com você. Do meu gênero de fantasia, eu geralmente me espelho em 3 autores. A Marissa Meyer, que é uma autora de fantasia que eu adoro. A Stephanie Garber, que eu amo todos os universos dela. Eu amo como ela conta as histórias. E o Tolkien, é claro, que quem é autor de fantasia e não tem um mínimo de influência na Tolkiana hoje em dia. Do que você não abre mão nas suas histórias. Acho que os meus personagens, que as minhas histórias são sempre muito mais sobre a jornada dos meus personagens. Eu tenho mundos criados, eu tenho situações que eles têm que viver, mas é sempre sobre eles e não sobre o que está acontecendo. Eu dou muito valor à jornada dos personagens. Tropes favoritas e as que não escreve. Minha trope favorita, que eu acho que a maior parte dos meus livros tem, é a trope de Found Family. Já uma que eu me recuso a escrever é Triângulo Amoroso, que vocês não vão ver em nenhum dos meus livros. Eu posso até enganar vocês e falar, vai ter, mas não tem. Seus personagens têm muito de você? Acho que as primeiras personagens que eu criei têm um pouco mais de mim, mas conforme eu fui evoluindo na minha escrita, elas foram se distanciando mais. Mas claro que algum detalhe ou outro eu pego alguma característica, assim como eu pego de outras pessoas que eu conheci, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu vi na internet. São pequenas características para formar uma pessoa nova. Eu não me inspiro exatamente em uma pessoa. Esse personagem é inspirado em tal pessoa. Isso não acontece. Claro que as minhas vivências influenciam muito no tipo de personagem que eu estou escrevendo. Minhas primeiras histórias têm um certo tipo de personagem, e as histórias que eu estou escrevendo mais recente têm outros tipos de personagens. Eles até são em alguns aspectos parecidos, mas eles refletem vivências diferentes. Qual a sua criatura fantástica favorita? E eu acho que eu nem preciso explicar muito que são dragões. Eu amo livros com dragões, já escrevi livros com dragões, amo ler livros com dragões. Eu até fiz um dragão pra mim. Tem pinturas que eu fiz com dragões. Eu acho que o tanto que eu sou apaixonada por Yorkshires por causa dessa criatura aqui, eu sou apaixonada por dragões nos meus mundos fantásticos. Qual dica você daria pro seu eu do passado? Acho que a principal dica é: vai lá, escreve, seja fiel à sua verdade e à verdade das suas histórias, porque vão ter muitas pessoas falando o que deveria ter, o que não deveria ter,
mas isso é passageiro. As suas histórias vão ficar. E o que esperar do futuro? Muitos projetos para trazer para o futuro, tanto de livros quanto ilustrações que eu mesma vou fazer para os meus projetos. O que eu posso dizer sobre o próximo lançamento é que ele já está sendo preparado, já saiu das mãos da minha beta e voltou para as minhas mãos. E eu vou revelar que vocês vão conhecer uma curandeira e uma história que aborda heróis e monstros. Esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Deixe seu like que vai apoiar muito o meu canal. Deixe um comentário aí falando qual a sua criatura fantástica favorita. Se inscrevam para mais livros e arte. E até o próximo vídeo. Tchau!